O rosto do cavaleiro mudou naquele momento. Sua figura, que era semelhante a uma fortaleza de ferro, avançou, quebrando o chão. HSS Uma sombra fina surgiu do chão com um olho vermelho sangue vertical. Parecia uma pequena cobra negra. Espere um momento. Isso é. O mordomo parou à noite, colocando as mãos no chão com toda a seriedade. A pequena cobra esticou a língua e lambeu os dedos, movendo-se em direção aos seus ouvidos sem hesitação antes de soltar os silvos suaves. A cobra preta explodiu assim que transmitiu a mensagem, e o rosto do mordomo mudou imediatamente. Não é bom. A Igreja da Proteção descobriu nossas pegadas. Elas ficaram atrás de nós por todo esse tempo. Esqueça a bagagem. Devemos fugir imediatamente. Use as janelas. O mordomo tomou sua decisão em um momento. O trio deixou o prédio em segredo depois que eles fizeram as malas, deixando uma vela acesa para fazer parecer que a sala ainda estava ocupada. Eles sairão. Isso é bom. Independentemente de suas razões, a luta não deveria ter acontecido no centro da cidade. Isso teria afetado nossa reputação significativamente. Um homem envolto em vestes negras emergiu da rua, olhando na direção que os três haviam se dirigido. Uma cobra longa e fina deslizou para fora de suas mangas, parecendo a mesma que falara com o mordomo. Leve essa novidade ao senhor, pouco preciosa. Aqueles guardas odiosos de Helm também pegaram a trilha. Os movimentos da cobra negra foram tão rápidos quanto o vento, e instantaneamente desapareceu na escuridão. Oh! Nós deveríamos tê-lo sofrido desta vez, deixando saber que a Igreja da Serpente Gigante não é tão fácil de provocar. A sombra negra riu friamente. Foi nesse momento que uma voz gelada vindo de trás o surpreendeu. Então vocês estão determinados a se opor a nós? Uma sugestão de intenção de matar gelada invadiu o local, logo seguida por uma adaga sendo perfurada pelo peito do homem vestido. Coisa desprezível, lixo como você pertence aos 9 infernos e ao abismo. Quando o homem de preto se virou, viu um ladrão parado ali com uma expressão fria. Havia um olhar condescendente em seus olhos, o logotipo de Helm em sua armadura anormalmente proeminente. Assim que o ladrão estava prestes a puxar sua adaga de volta, sua expressão mudou de repente. Há algo errado. A resistência. O homem de preto explodiu, inúmeras serpentes negras se espalhando enquanto se espalhavam rapidamente pela rua. Oh! O assassino de Helm. Apenas espere enquanto minhas preciosas cobras devoram você. Uma voz semelhante a uma coruja ecoou de todas as direções, fazendo com que o assassino se tornasse sombrio. Sua figura desapareceu na escuridão, apenas para reaparecer na frente do bispo Morandi. Eu falhei, meu senhor. A culpa não é sua. O bispo pareceu bastante indulgente. A Igreja da Serpente Gigante decidiu se envolver, e nossos homens encontraram vestígios do descendente do falso Deus. Suas ordens mudaram. Em nome do Senhor, elimine a desova do semideus vil. Em nome do Senhor todos oraram em silêncio, até mesmo o assassino. Fervor parecia irradiar de seus olhos. Um grande número de sombras negras cercaram o trio em fuga quando a Igreja de Helm os perseguiu. Os gritos de um jovem ecoaram pela praia desolada. O mordomo decidiu usar essa rota, já que não havia pessoas aqui, nem mesmo durante o dia, por causa dos redemoinhos assustadores, mas as pessoas da Igreja de Helm ainda estavam em seus calcanhares. Esta foi uma exibição suficiente das habilidades da Igreja. Quando o jovem chegou, o cavaleiro já estava no chão, cortado em 2. Seu rim caíra e seus intestinos estavam expostos, uma cena que certamente atormentaria os pesadelos do jovem por muito tempo. Se ele pudesse sobreviver, é claro. O próprio garoto estava vivo apenas devido aos esforços de seu mordomo, que abriu um pergaminho mágico protetor. No entanto, olhando para o denso cerco, a magia não seria capaz de se sustentar por muito mais tempo.
Feiticeiro de alto nível. Os cavaleiros de Helm abriram um caminho para o bispo Morand passar, e ele o fez sem pressa. Ele olhou para o rosto do mordomo, com um traço de pena em seu olhar. Eu não esperava que a igreja do escorpião venenoso tivesse um feiticeiro do alto escalão restante. Você é muito bom, ter sobrevivido à queda daquele deus falso e vil. A morte de seu deus foi um golpe fatal para qualquer igreja. Não foi só um problema de convicção. Os sacerdotes da igreja seriam muito enfraquecido, instantaneamente revogado de seu status. Um corpo médio seria incapaz de suportar a dor que se seguiu. Em outras palavras, um padre puro, sem qualquer outra profissão, receberia um golpe fatal quando seu Deus morresse. O mesmo se aplica também aos membros do clero de baixa patente. Somente guerreiros, magos ou outros profissionais de alto nível poderiam sobreviver a essa perda de poder. Mesmo assim, sob a condição de serem jovens e fortes em termos de alma. Basicamente, para um bispo puro sem outra profissão, o alto bispo desmotivado receberia um golpe fatal que resultaria em sua morte após a morte de um deus. Este mordomo em frente ao bispo Morand era uma dessas pessoas. O dano causado aos bispos de um semideus quando caiu foi menor, e em cima disso ele mesmo era um tenaz bruxo. Ele conseguiu suportar a reação, permitindo-lhe escapar enquanto seu papa e um número considerável de outros bispos haviam morrido. O homem assumiu a responsabilidade de proteger o filho de seu Deus. O Lorde Escorpião Venenoso é um Deus real, eu não vou tolerar sua blasfêmia. O mordomo manteve uma expressão solene, seu temperamento digno não traía um indício de raiva. Todos os devotos adoradores mantinham uma fé inabalável em seus deuses, fazendo com que seguidores tão fervorosos fossem muito mais assustadores do que os demais. Este mordomo era naturalmente um desses homens. Um bruxo de alto nível nunca se juntaria à igreja de um semideus. Ainda posso lhe dar um julgamento justo. Entregue-se e entregue a cria do diabo. O bispo Morand falou com um tom compassivo, e um olho gigante apareceu atrás de suas costas enquanto ele olhava para o velho mordomo. Nem pense em usar o teletransporte ou um portal aleatório. Nosso Senhor trancou espaço ao redor. Você será queimado na fogueira. A jovem olhou em volta dele. Os cavaleiros de Helm haviam tirado bestas de ouro de suas costas, as armas incrivelmente assustadoras a curta distância. Esqueça o teletransporte. Mesmo se eles tentassem fugir em terra ou no ar, eles seriam incapazes de escapar dos ataques. Cuide de mim, meu senhor. Disfarçado como um feiticeiro de alto nível, o rosto do mordomo era solene enquanto ele espalhava alguns pequenos escorpiões no chão. Em slave. Greater Transformation rugido. Os pequenos escorpiões rugiram enquanto cresciam em tamanho, transformando-se em monstros de 5 metros de altura e 2 metros de altura, agindo como tanques diante do mago. Jovem mestre. Eu vou fazer uma abertura para você um pouco mais tarde. Aproveite a chance para escapar. Traga esse pingente para a igreja da serpente gigante ou para a família Faulen, e implore por sua ajuda. O mordomo parou na frente da criança, decidido a lutar até a morte. Já era um feito significativo para um jovem de 13 ou 14 anos de idade que nunca experimentou o sofrimento para ficar consciente por tanto tempo. Suspiro. O mordomo apenas suspirou, virando-se para encarar seus oponentes mais uma vez. Bang! Caixa. Os escorpiões gigantes foram desmembrados rapidamente sob os ataques dos cavaleiros. Um paladino já havia corrido para ele. Meu senhor! Você é uma estrela dos céus, e um dia você voltará ao seu trono. O mago murmurou, o medo da morte ausente de seu rosto. No entanto, essa expressão mudou depois de um momento. Um som de lamento soou quando uma lança preta quebrou a barreira espacial para perfurar o paladino cuja espada sagrada foi erguida. A luz sinistra no ar. O bispo Morand franziu a testa, voltando-se para o principal culpado. Era um guerreiro nativo dos mares do sul, curto mas cheio de músculos tonificados.
Mas então ele viu as tatuagens de demônios presos com correntes de ferro nos corpos do homem e de seus aliados, e ele ficou lívido. As elites da Igreja da Serpente Gigante, caçadores de diabo. Eles são caçadores do diabo de alto nível que selaram diabos de verdade. Morandi nem mandou nenhum pedido. Seus subordinados já estavam gritando. Estes caçadores do diabo evidentemente tinham uma reputação desagradável no Mar do Sul. Os próprios demônios eram conhecidos por serem espertos e reservados, com poderes desprezíveis. Quão mais poderosos os caçadores de demônios têm que ser para derrotar esses demônios? Mesmo se eles estivessem alinhados de forma neutra, os caçadores de diabo usavam os poderes dos demônios que capturavam. Isso fazia com que as pessoas os associassem aos demônios, algo que os caçadores não se importavam em explicar. Sua má reputação havia se acumulado, e histórias deles fizeram as crianças chorarem à noite. Morandi não era tão ignorante quanto os plebeus, e ele tinha uma compreensão clara das habilidades de seus oponentes. Os caçadores de diabos são muito poderosos. Eles precisam ser profissionais de alto nível para selar demônios em primeiro lugar, e alguns deles são até lendários. Ele rapidamente olhou para as muitas sombras escondidas na escuridão, tomando a sábia decisão de revelar sua identidade. Eu sou o Bispo Morandi da Igreja da Proteção. O que você está tentando fazer?